Oi, gente! Hoje eu vou falar pra vocês sobre uma das minhas grandes paixões, que é a literatura. Vou mostrar pra vocês como é importante incentivar a literatura para as crianças e para os adolescentes, que os meus filhos amam ler. A minha filha, no aniversário dela de 15 anos, a única coisa que ela pediu de presente foram livros e filmes para todos os convidados. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena mesmo incentivar entre as crianças. E vocês vão ver que o meu filho tem 5 anos, ele ainda não sabe ler, mas ele já tem os livros preferidos dele. Então, se você quer ver quais são, espera aí que daqui a pouco eu volto com eles. Oi! Galerinha. Oi, gente! Olá, olá, galerinha! Hoje a gente vai falar pra vocês sobre os nossos livros preferidos. Começando com o meu, ele chama Resgate Animal. Resgate Animal, isso mesmo! Por que você gosta desse livro? Porque ele não tem letras. Ele é Um livro sem só letras? Ele é só para resgatar os animais, como vocês podem ver aqui. E você gosta do livro não ter letras? Aham. Deixa a mãe mostrar como que é. Olha, gente, é Olha. bem legal esse livro, ó. Você É o só livro tem- Resgate Animal. Ele vem assim. Ele vem assim, daí tem essa folha transparente aqui que você tem que virar para salvar os animais. Olha que lindo. Então, ó, o tigre, ele tava no tapete de casa. Quando vira, ele volta pra selva. Isso? Aham. Vamos ver o próximo, qual que é? Olha aqui, o elefante tá no circuito, nada, tcharam. Ele veio pra cá com o pai dele. Que lindo! Tem vários animaizinhos, né? É, E esse daqui, qual que é? O Maior Tesouro. Você gosta desse livro também? aham. Por que você gosta desse? Porque ele tem uma páginas, tem também vem com um jogo da memória Sério? no saquinho. Ah, eu quero jogar esse jogo depois. Tá bom? Tá bom. Qual é a história desse livro? A história desse livro é sobre um monte de gnominhos. E o que eles têm que fazer? Eles têm que achar o maior tesouro para se tornar o rei. Sério? Caramba! E quem que ganha? Qual é o tesouro que ele encontrou? Uma baleia voadora que conta histórias. Então, gente, esse livro aqui é o livro que conta a história de um vilarejo. Ó, é um vilarejo dos duendes. E quem achasse o maior tesouro seria o rei do vilarejo. Então, todos eles saem para procurar tesouros e ele resolve seguir, um dos duendes resolve seguir uma baleia. E ele gosta porque a baleia, depois que ele consegue encontrar ela e fazer amizade com ela começa a contar muitas histórias para ele. E decidem, depois de um tempo, ele consegue levar ela de novo pro reino dele, com mágica. E eles decidem que a baleia é um grande tesouro, porque ela tem muitas experiências para compartilhar. Então, ela é o maior tesouro e ele vira o rei. Então, esses são os dois livros preferidos do Kainan. O Maior Tesouro e... Como que é o nome desse? Resgate animal. E Resgate Animal. É isso aí. Muito obrigada, Kainan. Agora é o seu. Agora é o meu. Bom, gente, agora eu vou mostrar os meus livros. Os livros que eu escolhi foram Julieta e Pequenos Terremotos, tá? Depois a gente vai deixar aqui embaixo na descrição todos os detalhes sobre o nome do autor, das editoras, caso vocês queiram procurar esse livro para comprar também. Tá. Esse livro Julieta, Mãe, posso ir embora? E deitar gato na minha cama? Não sei. pode. Vai lá, vai. Depois você volta pra gente jogar o jogo da memória, tá bom? No final do vídeo. Tá. Tchau. Pegar o jogo da memória. Bom, então agora eu vou falar sobre Julieta. Julieta é um livro que quando eu comecei a ler eu me apaixonei por ele, muito. Eu li ele muito rápido, eu li acho que em 1 ou 2 dias. Porque é um romance que se passa nos dias de hoje.
Não é a peça de Shakespeare, mas é baseado na história de Shakespeare. Esse livro se passa em Siena e ele fala de duas famílias que realmente existem, duas famílias que são rivais e já aconteceu histórias de romance entre essas duas famílias. Dizem que a história de Shakespeare, de Romeu e Julieta, na verdade se passava em Siena, não se passava em Verona, como dizem por aí, e que foi baseada nessas duas famílias, que são os Salimbeni, deixa eu ver se é isso, Salimbeni e os Ptolomei. Então, esse livro conta a história de uma das meninas Ptolomei que se apaixona por um Salimbeni. Então, é muito legal. É uma história cheia de mistérios e alguns assassinatos e roubos. E é muito legal. E eu aconselho vocês a ler. Quem escreveu foi Anne Fortier, é da editora Arqueiro, tá? E eu comprei nas lojas americanas e paguei bem baratinho, se não me engano foram R$20, R$19. Esse daqui foi um livro que me surpreendeu, que eu comprei ele, não foi porque me chamou a atenção a capa, nem me chamou a atenção o título, nem me chamou a atenção nada nele. O que me chamou a atenção foi a prateleira onde ele estava na livraria, que era a de promoção. Ele tava por R$12 e eu achei engraçado porque é um livro com 450 páginas e é difícil encontrar livros grandes, né, por um valor tão pequeno. E como eu tinha pouco dinheiro no dia, eu precisava muito ler um livro e eu não queria que fosse um livro curtinho, então eu escolhi esse. E eu me surpreendi porque ele é muito legal. Eu realmente não entendi porque ele estava tão barato, acho que devia ser, sei lá, liquidação mesmo da editora. O nome dele é Pequenos Terremotos, ele é da editora Record, ou Record, whatever, e foi escrito por Jennifer Weiner. E ele conta a história de algumas mães, são 4 mulheres que se encontram numa aula de yoga. Todas elas são desconhecidas, tá? Nenhuma delas se conhecem. E por causa de um acidente de percurso, digamos assim, elas passam a se conhecer e a história depois se desenvolve com a vida delas se entrelaçando. Mas no começo ele é meio confuso, porque ele conta um pedacinho da história de uma, um capítulo de uma, daí acaba aquele capítulo, começa a história de outra. Ele diz o nome na hora que tá começando o capítulo, ele fala, né, abril, né, que é o mês, e daí ele diz Lia. Daí depois que você lê a história sobre a Lia, quando acaba o capítulo, ele começa um outro capítulo com o nome de outra mãe, Beck. Certo? E só que isso acontece várias e várias vezes, vai e volta de uma mãe para outra e você fica meio perdido até você entrar em sintonia com a história. Depois ele flui e vai muito rápido e é muito legal, ele é muito envolvente e você fica louco para saber o que aconteceu. Tem alguns mistérios também, tem uma das mães que não tem um bebê, a gente sabe que ela era uma mãe e que aconteceu alguma coisa, a gente não sabe se ela deu a criança, se roubaram a criança, se a criança morreu, e a gente só descobre isso no final do livro. Então é muito legal e eu aconselho vocês a lerem esse também. Agora vamos para os livros que a Fernanda escolheu. Ok, eu trouxe para vocês 2 livros e os 2 têm mais ou menos o mesmo estilo de escrita. Os 2 são escritos no modo de romances epistolares, que é quando o livro é baseado em cartas. O primeiro livro que eu trouxe para vocês é o Diário de Anne Frank. E eu gostei muito de ler ele, primeiro porque minha professora favorita me indicou de inglês e ela me indicou ele porque eu gosto muito de temas de história e principalmente sobre a Segunda Guerra. Eu acho que é bem legal ler sobre isso. E ele fala sobre a Anne, que era uma judia, e ela teve que se esconder em um anexo, junto com a família dela e mais uma família. E como todo mundo já sabe como acabou a Segunda Guerra, acaba de um jeito meio trágico, mas o desenrolar da história é bem legal, a gente vai crescendo com a Anne e a gente vai descobrindo um pouco mais sobre ela. E o segundo livro que eu trouxe pra vocês, que também é em formato de cartas, é As Vantagens de Ser Invisível, que é um dos meus livros realmente favoritos. Que já tem filme, né, sobre esse livro. Sim. E eu gosto muito dele, porque ele é um livro fácil de ler, porque não tem, não é uma escrita antiga, nem nada. É um livro fácil para adolescente, coisa e tal, ler.
Pra quem... Você acha assim, que pra quem nunca leu um livro, ele seria um bom livro pra começar uma leitura? Sim, eu acho que sim. Ele é envolvente? Ele é um livro muito envolvente, ele prende você na história bastante. E se você tá começando a ler agora, ele é bom porque você sempre quer saber qual é a história do Charlie e o que aconteceu com ele, porque ele é um adolescente que tem alguns problemas psicológicos por causa de um amigo dele que se matou faz pouco tempo. E a gente vai também, no mesmo jeito que no da Anne Frank, a gente vai crescendo com ele, porque vai desenvolvendo a história e o personagem também se desenvolve bastante. Então é outro livro que eu indico. O Diário da Anne Frank foi escrito por ela durante a Segunda Guerra, é realmente uma história real, só que foi editada pelo pai dela, Otto Frank, que já morreu também. Eu tenho uma teoria, eu acredito que o Otto, ele alterou a história completamente e que, na verdade, deveria se chamar o Diário de Anne Fraud. Porque no livro, a Anne idolatra o pai dela e tem raiva da mãe. E ele cortou várias partes, diz até no começo que ele cortou as partes que não poderiam ser mostradas no livro, naquela época, porque mulheres não escreviam muito sobre isso. Que são as partes que falam sobre sexo, né? Sexualidade. Isso. E... Então, eu acredito que ele modificou algumas das cartas que ela podia dizer que odiava ele. Ele pode ter mudado pra falar que ela amava muito ele. Bom, gente, eu ainda não li esse livro. Tô esperando a Nanda terminar de ler, falta muito pouquinho pra ela terminar. E ela leu pra mim uma frase que eu também passei a acreditar nessa versão da Anne Fraud, porque, como ele diz, né, que ele editou algumas partes, modificou algumas coisas pra não falar sobre sexualidade, que ficaria feio pra filha dele na época. Eu acredito que ele pode ter alterado outras coisas, porque, por exemplo, às vezes no mesmo parágrafo diz assim que ela odeia a mãe dela e depois chama ele de meu paizinho amado ou algo assim. Então, tipo, né, não sei, talvez ele tenha mudado isso. Mas é só uma teoria boba que a gente acredita. Não vão, né? Não vão criar reboliço aí. Pelo amor de Deus, gente. A gente não tá falando que é fraude, a gente só tá falando que pode ser que seja, porque, né, é um pai editando o diário de uma filha. E é claro que ele ia querer que ela falasse bem dele. Então, é isso. Esse livro é da editora Rocco, que é uma editora para jovens leitores. E ele foi escrito por Stephen Chbosky. Não sei se é um escritor ou uma escritora. E esses são os livros que eu indico. Bom, gente, é isso aí. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se interessem por leitura, assim como nós. O Kainan ainda é novinho, não sabe ler ainda, mas ele já escolhe alguns livros. Por exemplo, esse que ele falou hoje é um livro que não tem palavras, é um livro só de figuras. Então, qualquer idade pode se interessar por livro, não é porque seu filho ainda é novinho, não sabe ler, que não possa se interessar. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, deixa um like pra gente saber que você gostou e trazer mais livros e trazer mais dicas sobre esse assunto. Se inscreva no canal aí. Se inscreva no canal aí. Ativa o sininho das notificações. E ativa o sininho das notificações. É isso aí. Tchau. Tchau. Calma aí, a gente ainda tem que jogar o jogo da memória. Vamos jogar o jogo da memória agora, então. Vamos em barulho. Tá bom.